Olá, boa noite a todos. Meu nome é Rose, eu sou farmacêutica bioquímica e trabalho há mais de 20 anos no laboratório. Eu criei esse canal, Lab Mais Quali, para a gente falar exclusivamente sobre qualidade no laboratório de análises clínicas. Então, o meu convite hoje é para você assistir a nossa aula sobre qualidade no laboratório de análises clínicas, mas de uma maneira bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Hoje nós vamos falar sobre qualidade na perspectiva do nosso cliente. Então, pessoal, o que quer dizer qualidade, né? Então, qualidade, lá do dicionário, tá? Então, olha lá, atributo, condição natural, propriedade pela qual algo ou alguém se individualiza, importante, maneira de ser, essência e natureza. Uma outra definição, traço positivo inerente que faz alguém ou algo se sobressair em relação aos demais. Excelência, talento, virtude. Então, na verdade, pessoal, se a gente pensar, qualidade é você o quê? Se diferenciar dos demais, tá? E hoje, né, vocês sabem, né, que a gente tem cada vez mais concorrência em todas as áreas, não só na nossa, mas na área laboratorial a gente tem N concorrentes, né, laboratórios grandes, pequenos, médios. Então, a gente tem que ter um diferencial de mercado, a gente tem que ter um diferencial de qualidade para quê? Para que a gente possa realmente ter clientes e a gente ter esses clientes falando bem no nosso laboratório, né? Então, a gente realmente tem que ter esse arcabouço aí da qualidade para conseguir até sobreviver no mercado, certo? Só que o que acontece? Quando a gente fala de qualidade no laboratório, qual é a primeira coisa que vem na mente da gente, né? Dos profissionais da área de laboratório? Controle interno da qualidade, controle externo da qualidade, sistema de gestão da qualidade, tá? Mas vocês já pararam para pensar que quando a gente fala de qualidade, pensando no nosso cliente, desde o atendimento, desde a maneira como você recepciona o seu cliente, até o momento onde você entrega o laudo, você pode ter a qualidade inserida nesses vários pontos, nesses vários fragmentos da execução do nosso serviço? Então, às vezes a gente não pensa nisso, né? E isso é natural. Por quê? Porque, na verdade, nós gestores e, eventualmente, profissionais do laboratório, nós somos formados de que maneira, pessoal? Da questão técnica, né? A gente não tem essa visão, né? Talvez até empresarial ou mesmo de gestão, né? Porque, na verdade, a gente presta um serviço, né? E quem que tem que ser o foco? O nosso cliente. Isso não é uma crítica, na verdade, por quê? Por que que isso acontece? Porque nós aprendemos assim, né? A nossa formação é técnica, né? Na faculdade, assim, a gente teve poucas disciplinas, né? Alguns talvez nem tiveram disciplinas de administração, de marketing, né? Então a gente realmente não tem essa vivência. E a gente acaba focando muito, quando a gente pensa em qualidade, né? No quê? No exame, né? Bem feito, na coleta bem feita, no laudo, né? E a gente às vezes esquece que a gente deve focar no cliente, porque para ele ter a percepção de qualidade. O que a gente tem que entender, pessoal? Que o cliente, o que ele vê do laboratório? A partir do momento que ele chega no seu laboratório, que ele é atendido, ele faz a coleta, ele toma o cafezinho dele e quando ele busca o laudo. Então, o cliente, ele não sabe qual equipamento você usa, ele não sabe qual controle de qualidade você utiliza, ele não sabe qual laboratório de apoio você envia seus resultados, né, de maneira geral. Então, assim, o cliente, ele é leigo, ele não tem essa dimensão do que é fazer um exame laboratorial. Então, para ele, o que é importante no laboratório? Um bom atendimento, não é? E ter um ambiente agradável. Então, pessoal, não adianta vocês falar, Rose, mas eu tenho o melhor equipamento de bioquímica do Brasil, eu tenho o melhor equipamento de hematologia. Ok, né? Tem que ter, ok, muito bom. Só que o cliente, ele não sabe disso. Então, pessoal, a gente tem que realmente mudar um pouco esse olhar em relação à qualidade no laboratório, tá? Então, é isso que eu quero trazer hoje para vocês. É realmente a gente ter um olhar diferente em relação à qualidade. E a gente, então, conseguir fazer com que os nossos clientes tenham uma percepção de que o nosso laboratório tem a qualidade, né, no pouco tempo que ele passa ali e dentro da realidade dele ali dentro do laboratório, tá? E não, né, porque assim, ok, é lógico que é importante a gente ter, né, os controles, sistema de gestão, fazer acreditação, tudo isso é muito importante. Só que, pessoal, não adianta você ter a plaquinha da acreditação da qualidade
o seu certificado lá na parede e o cliente não tem essa percepção quando ele está ali, quando ele está sendo atendido, tá? Então, é essa visão que eu quero trazer para vocês hoje, ok? Muito bem. Então, pessoal, a qualidade no laboratório começa no ambiente, tá? Então, vamos falar do ambiente da recepção e da coleta. Limpeza, pessoal. Então, assim, obrigatoriamente, a gente tem que ter um ambiente limpo, tá? Pessoas que estejam olhando, né? Se não teve nenhuma intercorrência, a gente sabe, pessoal, que às vezes, tanto na recepção, né, como na coleta, podem ocorrer intercorrências, né? Crianças, às vezes até adultos, passam mal, às vezes fazem êmese, e a gente tem que estar atento ao quê? A fazer a higiene o mais rápido possível, tá? Para que, né, isso seja minimizado, né? Aquela situação ruim, entre aspas, né? Outra coisa importante, pessoal, iluminação, né? Então, você tem que entrar no laboratório, a gente tem que imaginar, pessoal, que o cliente do laboratório, nem sempre ele está o quê? Numa condição bacana, né? Porque nem todo mundo, ou talvez a minoria das pessoas vai ao laboratório fazer check-up, né? Então, o cliente, ele vai até o laboratório para quê? Normalmente numa condição de enfermidade, não é? Ou para investigar, né, uma possível enfermidade, uma patologia. Então, gente, o cliente do laboratório, ele é um cliente fragilizado. Ele é uma pessoa que, eventualmente, ela já não está no seu melhor modo de humor, digamos assim, né? Então, é muito importante que que ele chegue no laboratório e, a partir do ambiente, ele se sinta acolhido, né? E ele se sinta à vontade dentro do seu laboratório, tá? Isso é muito importante. Então, a iluminação, então, um local bem iluminado, né? Sem lâmpada queimada, né, pessoal? Sem cantos escuros ou que eventualmente dificultem a visualização de placas de sinalização e tal. Então, isso é muito importante, tá? Sem contar que o fato de você entrar num ambiente limpo e iluminado, você já tem uma sensação de bem-estar, tá? Então, isso é bastante importante. Outra coisa importante, as normas de segurança, tá? São obrigatórias, obviamente, né? Mas, assim, ficar atento, gente, placas de sinalização, por exemplo, tá fazendo limpeza de algum ambiente, sinalizar para que não haja acidente, né, com o cliente dentro do laboratório. Por exemplo, vamos supor que o laboratório tem uma rampa de acesso, e a gente sabe que a rampa de acesso não necessariamente só os cadeirantes utilizam, né? Então, tá chovendo. Então, você ter um piso antiderrapante ou você assegurar que no momento onde estiver chovendo, o tempo estiver úmido, né? Você ter, de repente, tapetes antiderrapantes para o cliente, tá? Isso é muito importante. Corrimão, né? Por quê, pessoal? Porque a gente não quer que esse cliente, né, tenha eventualmente algum acidente, né? Ou tenha alguma intercorrência dentro do seu laboratório, tá? A questão da acessibilidade é uma coisa que é muito importante. Para os laboratórios novos, né, ele já é obrigatório, né? Mas a gente sabe que tem alguns laboratórios antigos que ainda não têm, né? Ou às vezes ainda não fizeram as adequações. Então, a acessibilidade é muito importante. E a acessibilidade, pessoal, é acessibilidade de verdade, né? Não é aquela acessibilidade para a vigilância sanitária ver, olhar que você tem a rampa e ok, tá, pessoal? Então, você tem que ter tudo dentro das normas, né? E aí, tem arquitetos, engenheiros que vão poder orientar de maneira adequada. Mas assim, você tem uma rampa de acesso, não adianta você ter uma rampa de acesso e o ângulo da rampa não é propício para que o cadeirante entre sozinho dentro do laboratório, né? Que alguém tenha que ajudar ele a entrar. Ou a rampa é estreita demais, a cadeira não cabe na rampa, tá? Então, pessoal, porque a gente tem que realmente não só seguir as normas, mas pensar no bem-estar do cliente, né? Então, banheiro para cadeirante, tá? Ele tem um tamanho, né, dentro da norma para que o cadeirante consiga fazer rodar a cadeira dentro do banheiro de maneira adequada, as barras de segurança, tá? Então, isso é muito importante, pessoal. O que mais? Sinalização, piso tátil, né, para as pessoas com deficiência visual. Então, gente, tudo isso são o quê? São fatores que diferenciam o laboratório e que vão dando para o cliente a percepção de qualidade do laboratório, né? Então, quando você começa a somar
né, essas pequenas coisas, o cliente ele tem realmente uma sensação de qualidade, né? O laboratório realmente se preocupa, né? Tem essa visão realmente para atendimento do cliente. Sanitários, pessoal, sempre limpo, obviamente, né? Observar, gente, se não falta papel, toalha, né? Não tem coisa mais agradável que o cliente ir até o sanitário, né, ao banheiro, e aí não tem papel toalha, não tem sabonete líquido para ele fazer uso. Então, ter esses cuidados, tá? Com relação ao sanitário de coleta de material, tá? Então, o laboratório dentro da sala de coleta, ele tem que ter o sanitário para coleta de materiais, tá? O que vocês têm que ficar atentos, pessoal? Se o seu cliente, ele faz a coleta no laboratório, por exemplo, de urina, tá? O que é o ideal? É fazer a higienização desse banheiro a cada cliente que entrar e sair. Então, por exemplo, o cliente entrou, fez a coleta dele, tá? Ele sai, imediatamente entra uma pessoa da limpeza para fazer a higienização desse banheiro, tá? Existem até laboratórios que utilizam, e é muito bacana, eles mandam fazer umas tarjas, né, de papel escrito higienizado, e você coloca em cima da tampa do vaso, tá? Então, o que acontece? Quando o cliente ele entra, né, para fazer uso do banheiro da coleta, ele percebe que aquele ali foi higienizado exclusivamente para o uso dele, tá? Então, gente, isso é um diferencial muito bacana, né? E poucos laboratórios têm. Eu conheci, na verdade, até hoje um laboratório que fazia isso, né? E eles tinham vários banheiros de coleta. Era um laboratório bem grande, eles tinham, se não me engano, 5 ou 6 banheiros de coleta. E eles tinham, né, uma ou duas meninas que ficavam realmente ali, né, próximo, e elas faziam só esse trabalho, higienizava cada cliente que saía, eles higienizavam para o próximo cliente utilizar, tá? Então isso é importante também. Fraldário, pessoal, que é outra coisa que às vezes a gente não se atenta, né? No laboratório vão muitas mães, né? Às vezes crianças realmente colher, bebês, né? E também vão muitas mães que levam os bebês, porque eventualmente não tem com quem deixar, e acabam fazendo seus exames, levando, né, o seu bebê junto. Então, gente, é importante vocês terem um fraldário disponível. Se vocês quiserem até dar um plus, é legal se você puder ter fraldas, lenços umedecidos, né? Que daí dá um outro, né, um up ainda no seu atendimento, é bem bacana, tá? Com relação aos assentos, pessoal, cadeiras confortáveis, né, por favor, estofada, com um encosto bacana, onde a pessoa se sinta realmente confortável. Então, pessoal, só esse ambiente todo, ele já ajuda muito na percepção do cliente, tá? E é isso que a gente quer, né? A gente quer que o cliente ele se sinta bem e que ele comece então a perceber o quanto o seu laboratório tem qualidade, né? A partir da vivência dele, da experiência dele dentro do laboratório dele, do seu laboratório, desculpa. Muito bem, falando em si, pessoal, dos exames laboratoriais, a gente não consegue, obviamente, falar de todas as fases, né? Porque nós ficaríamos horas aqui, né? Falando de todas as fases da execução dos exames. Então, hoje, a gente vai estar focando com vocês exclusivamente a fase pré-analítica, certo? No segundo momento, nós vamos falar da fase analítica e pós-analítica também, ok? Bom, a gente sabe que a fase pré-analítica, ela se inicia no momento que o cliente chega ao laboratório e faz o cadastro, né, e se emite a requisição dele, ou ordem de serviço, como vocês acharem melhor, e ela se encerra no momento onde o cliente, ele deixa a sala de coleta, né, faz o seu desjejum e deixa o laboratório. Então, a fase pré-analítica, gente, ela é do início do atendimento do cliente até a finalização da coleta e do desjejum, tá? Então, é dessa fase que nós vamos falar. A fase analítica, aí é realmente a execução dos exames, propriamente dita, né? E a fase pós-analítica, que é a emissão de laudo, entrega de laudo, né? Eventualmente, cuidar da questão de notificação de valores críticos, que a gente vai falar numa segunda oportunidade, ok? Então, vamos falar da fase pré-analítica, né, pessoal? Começando pela recepção. Então, como eu disse para vocês, qual é a nossa ideia? Nós fazemos o nosso cliente entender, né, ou o nosso cliente ter a percepção de que nós temos um nível alto de qualidade no nosso laboratório a partir da sua experiência, certo? Então, nós falamos do ambiente, que tem que ser bacana, né, que tem que estar em ordem, e aí nós vamos falar então do atendimento.
Gente, é imprescindível que vocês tenham um pessoal muito bem treinado, tá? E assim, pessoal, treinado na questão do bom atendimento, na questão de saber dar informação para o cliente e falar a mesma língua. O que isso quer dizer, pessoal? Não pode acontecer, você tem 3 recepcionistas, aí cada uma fala uma coisa para o cliente. Se o cliente fala com A, ela vai falar uma coisa, se ela falar com o B, a menina fala outra coisa, falar com a recepcionista C, ela fala outra coisa, tá? Então, gente, vocês têm que realizar um treinamento, né, com o pessoal, com os colaboradores de vocês, isso não só da recepção, como também da coleta, né? Para quê, gente? Para que vocês tenham uma homogeneidade nas informações, em como essa informação é passada, ok? Para que a gente não tenha aí ruídos, né? E para não tenham situações de, mas a fulana falou isso para mim. Mas eu vim sem jejum porque a fulana falou que não precisava. Daí a menina que fez o atendimento naquele momento falou que precisava. Então, gente, isso é o tipo da coisa que dá qual impressão para o cliente? Eu chego no laboratório, vou marcar meu exame. Aí a recepcionista fala, não, a senhora não precisa vir de jejum, ok, beleza. Eu chego no outro dia para fazer o exame. Aí outra pessoa me atende, mas a senhora tá em jejum? Não, a fulana falou para mim que não precisava de jejum. Não, mas precisa de jejum. Gente, qual é a sensação que o cliente tem numa situação dessa? Qual a sensação que vocês teriam? Eu de desorganização, no mínimo. Vocês, como o cliente, ele não sabe o que acontece da porta do setor técnico para dentro do laboratório, o que ele imagina? Né? Então, assim, acontece uma situação dele, ele fala assim, nossa gente, mas se nem para dar uma informação de jejum eles não entram num acordo, você imagina como que é feito esse exame lá dentro. Será que troca a minha amostra? Será que cada um faz o exame de um jeito? Será que eles fazem certo o exame? É assim que o cliente percebe, pessoal. Entendem a importância da gente ter realmente uma padronização e da gente falar, né, sempre a mesma coisa, né? E de maneira muito didática, muito assertiva com o cliente, porque é o que eu falo, gente, ele é leigo, ele não entende, tá? Mas, assim, então, por ele ser leigo, é até uma situação pior, porque se é uma pessoa eventualmente que, vamos supor, você é um profissional do laboratório, né? E acontece uma situação dessa, você vai pensar, não, né? Realmente, né? A menina se enganou, essa aqui falou que precisava disso, outra falou que não, né? Falta de treinamento. A gente pode ter essa percepção, o cliente não. Ele pode extrapolar as ações do que a sua recepção faz, do que o seu coletor faz, pessoal, para quê? Para a execução dos exames dele. Tá? Então, isso é muito importante, tá? Então, treinar o pessoal para falar a mesma língua, né? E dar as informações de maneira clara, correta e homogênea, ok? Então, isso é um ponto. Outro ponto, gente, atendimento. O que eu vejo acontecer muito? A recepção do laboratório, às vezes, né? Então, tem a entrada, tem a recepção do laboratório, as cadeiras, né? Onde os pacientes aguardam, os clientes aguardam, e às vezes o balcão realmente de atendimento fica mais ao fundo da sala. O cliente, ele chega, ele entra no laboratório, tá? Ele chega até de frente com a recepcionista, ela não olhou para ele ainda. E às vezes ela ou finge, ou não percebe, ou não vê que ele tá ali. Gente, isso é péssimo, né? Então, assim, o cliente, ele chegou na porta do laboratório, pessoal, você já tem que cumprimentar. Bom dia, boa tarde, né? O que o senhor deseja? Sorrir, pessoal. Né? Isso é muito importante, a pessoa tem que se sentir acolhida, ela tem que fazer uma conexão, né, com a pessoa que está atendendo ela e, consequentemente, né, em suma, com o seu laboratório. Então, pessoal, precisa, sabe, ter um bom atendimento. E isso começa quando o paciente pôs o pé, gente, na porta do laboratório. O que vocês vão fazer? Sorrir, cumprimentar, né? Perguntar o que precisa. Se for o caso, mas eu tô atendendo outra pessoa, não tem como eu atender nele naquele momento. Ok, gente, olha para ele, sorri para ele. O senhor aguarda só um minuto, eu já atendo, pode se sentar, fica à vontade. Entenderam, pessoal? Isso é muito importante. E a gente não vê isso acontecer, tá? Muito bem. Então, o cliente vai começar a ser atendido, sentou lá na frente da recepcionista e aí vai começar a fazer o cadastro, tá? Primeira coisa, pessoal, identificação do cliente, tá? É obrigatório pela RDC 302, tá? Fazer a identificação do cliente com um documento com foto, ok? Então, isso já é imprescindível.
Ah, mas o cliente acha ruim. Ah, mas o cliente esquece o documento. Ah, mas o cliente fica falando, é só essa vez, ele quer fazer o exame, ele está sem documento. Pessoal, o que acontece? Além de ser obrigatório, uma coisa que a gente tem que explicar para o cliente é que a identificação correta é uma segurança para ele, né? Então, assim, é uma segurança para ele, é uma segurança para o exame dele, né? E, na verdade, gente, você passar essa questão para o cliente, tá? Faz com que, ao invés dele achar ruim, né? Porque, eu esqueci o documento, você não vai fazer meu exame e tal. O que acontece? Ele fala assim, nossa, ela se preocupa com a minha identificação, né? O laboratório se preocupa em, né, ter certeza que eu sou eu, né? Então, assim, que você realmente vai ter um resultado daquele indivíduo. Então, gente, isso é importante. A partir do momento que você começa a explicar para o cliente, reduz muito essas questões realmente de reclamação. Ah, mas você não vai fazer o exame. Ah, mas eu esqueci o documento. E outra, pessoal, se no primeiro atendimento, quando o cliente vai agendar o exame, você já falar para ele, né, que ele precisa trazer o pedido médico e precisa trazer o documento, né, frisa para ele, né, olha, né, eu preciso que o senhor traga, né, o pedido médico e eu preciso que o senhor traga o documento oficial com foto, sem ele eu não consigo fazer o cadastro do senhor, tá, gente? Então vocês vão criando uma cultura com os clientes de vocês e vocês deixam de ter, né, esse tipo de problema, tá? Então é muito importante. Outra coisa, pessoal, quando vocês estão fazendo, então tem que ser um documento oficial com foto, né? Então pode ser CNH, o RG, passaporte, carteira de trabalho, as carteirinhas de conselho de classe, fisioterapia, medicina, odonto, direito, né? Também são válidas, né? Desde que tenham foto, tá, pessoal? Né? Que tenham o CPF da pessoa ali. Então pode ser qualquer um desses documentos, ok? Uma coisa muito importante, gente. No momento de fazer o cadastro do cliente, prestar atenção, né, na grafia do nome, né, gente? Então, assim, é muito desagradável você pegar um resultado de exame, né, com o I no lugar do Y, né, é 2 L's, colocou um só. Então, gente, são pequenos detalhes que fazem a diferença, tá? Então, assim, é muito ruim, não é? A gente pegar um resultado, um laudo, né, com o nosso nome equivocado, com, às vezes, idade errada, pessoal. Eu já vi laudo com sexo errado, né, então é mulher, aí sai sexo masculino, sem contar que a questão do sexo a gente já tem outro problema, né, pessoal, porque os valores de referência para alguns exames, eles são diferentes, né, para o sexo masculino e feminino, né, e aí se você, no seu sistema, você já libera, por exemplo, é feminino, você vai liberar os valores de referência só para sexo feminino, o que vai acontecer? Né? Vai sair, os valores de referência saem errados, inclusive, né? Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Outra coisa, telefone e endereço do paciente, pessoal, principalmente o telefone, ok? Você pode eventualmente precisar entrar em contato com esse cliente por algum motivo, e hoje em dia, a maior parte dos sistemas de gestão do laboratório, de informática, o que eles fazem? Eles conseguem, ficou o resultado pronto, é mandado um SMS, é mandado um aviso via WhatsApp. Então, se você não tem o telefone correto da pessoa, pessoal, essa pessoa não vai receber, né? Aí, o que acontece? Eventualmente, você precisa, às vezes, fazer uma recoleta ou pegar alguma informação do paciente e aí você não consegue contato com esse paciente, tá? Então, é muito importante você realmente prestar atenção e pegar os dados de maneira mais precisa possível no cadastro do cliente, tá? Durante o cadastro do cliente também, normalmente são feitas as perguntas em relação a jejum, uso de medicamentos, né? Então, isso também é importante, tá, pessoal? Uma coisa que eu sempre falo nos meus treinamentos, assim, o cliente, o paciente, ele é leigo, certo? E, pessoal, às vezes tem pessoas que são muito simples, né? E às vezes a linguagem que você utiliza com ele, às vezes ele não entende o que você tá falando, tá? Então, assim, pessoal, o senhor tá de jejum, né? Se você olha para a pessoa e vê que ela não entendeu, ou ela fica reticente em responder, o senhor se alimentou de manhã, o senhor comeu alguma coisa, que horas o senhor jantou, jantou ontem à noite, qual foi a sua última refeição? Então, gente, procura ter essa percepção, né? A questão do medicamento também, né? O senhor faz uso de algum medicamento? Aí o sujeito fica com aquela cara, né? Ou então ele fala assim, não,
Ele não entendeu nem o que você perguntou, né? Então, assim, pessoal, olha, já faz uso de algum remédio, né? Então, porque o que acontece muito? Ah, ali na recepção, né? Às vezes a pessoa ou fica intimidada, ou ela não entende o que você perguntou, né? E ela não responde de maneira adequada. Aí chega na coleta, a gente às vezes repete as mesmas perguntas e o paciente tomou café da manhã, o paciente toma 3, 4 remédios, não tá lá no cadastro dele. Então, pessoal, isso é importante, tá? Então, a gente se comunicar com o paciente de acordo com o entendimento dele, né? A gente não pode esperar que o paciente entenda o que a gente está falando. A gente aqui tem que ter uma linguagem acessível para que ele possa entender da melhor maneira e responder da melhor maneira as perguntas que a gente faz para ele, tá? Isso é uma outra coisa que é bastante importante, ok? Deixa eu ver se de cadastro. Eu acho que é isso, pessoal. A questão das perguntinhas, né? Quando for fazer o cadastro efetivamente, né, dos exames, né, ficar atento, né, pessoal, para não esquecer nenhum exame. Apesar de que, assim, a gente sempre recomenda que seja feita uma segunda conferência dos exames cadastrados na requisição do paciente. Então, né, lógico, tem que ficar atento até para não ter muito erro, né, muito retorno, né, muita correção dessas requisições, mas a gente faz uma segunda conferência também na sala de coleta, tá? Então, gente, acredito que do atendimento presencial, de cadastro e tal, acredito que seja fundamental seja isso. Atendimento telefônico, gente, é importante da mesma maneira que o atendimento presencial, tá? Então, assim, vai atender o telefone, gente, sorria enquanto você está falando, tá? Isso dá diferença na voz, na entonação de voz, né? Seja gentil, né? Então, fale de maneira delicada ao telefone, tá? Procure tirar todas as dúvidas do cliente, tá? Então, isso é bastante importante também. Atendimento via WhatsApp e e-mail, pessoal. Uma coisa que eu acho que é uma das coisas principais, tá? Tanto no WhatsApp como no e-mail. Não deixar o cliente esperando para responder. Por quê, pessoal? Porque tem gente, né? Eu vejo assim, tem pessoas que acham assim, é pelo WhatsApp, ele mandou uma mensagem, eu não preciso responder agora. Aí o cliente manda uma dúvida, às vezes 7 horas da manhã, sobre o jejum que ele tem que. Desculpa, sobre o jejum, ou algum preparo, ou alguma dúvida que ele tem em relação ao exame que ele vai colher dali 1 hora, você responde ele 5 horas da tarde. Gente, isso é péssimo. Né? Então não é porque a pessoa te mandou um e-mail, te mandou um WhatsApp, que você pode simplesmente ignorar ele o dia inteiro. Então, assim, tem que ter um atendimento rápido. Mas eu não consigo, eu sou sozinha. Então, assim, gente, vocês têm que se organizar, né? De maneira que vocês tenham pessoal suficiente para a demanda do laboratório de vocês, tá? Porque hoje, né, antigamente não existia e-mail, não existia WhatsApp, né? Há 20, 30 anos atrás. Hoje em dia a gente tem. Então, se você se dispõe a atender, você realmente tem que dar o respaldo e dar um retorno adequado para o seu cliente, tá? Laboratórios que eventualmente, pessoal, também fazem agendamento via site, tá? Mesma coisa, pessoal. Ou vocês têm um sistema automatizado, eficiente, ou se ainda é semi-automatizado, né? Tem que ter uma pessoa realmente olhando com frequência, né? A chegada desses agendamentos para também o cliente não ficar eventualmente sem agendar ou achar que agendou, chegar no laboratório, não está agendado e assim por diante, tá? Então, assim, gente, isso é muito importante, ok? Vamos falar da fase da coleta, né? Pessoal, a coleta é uma das fases mais críticas do laboratório em relação ao exame, né? Se a gente pensar que hoje a gente tem equipamentos automatizados, que a gente tem muito pouco contato realmente com a amostra no setor técnico, a gente quase não faz mais a licotagem, né, de amostras. Então, praticamente da maneira como a gente colhe o material do paciente, ele vai para o equipamento, né, vai para a realização do exame em si. Realmente, assim, a coleta virou, acredito que se não o setor mais crítico, talvez um dos mais críticos, né, em relação à questão da qualidade, né, e da execução do exame de maneira adequada, tá? Então, assim, os maiores erros hoje, né, podem acontecer na coleta, tá? Então, assim, pessoal, identificar o paciente ou o cliente.
Quando o cliente ele entra para fazer a coleta, ele tem que ser identificado novamente, tá, pessoal? Vai chamar, se vocês têm um esquema de senha, ok, o paciente entra para a sala de coleta, vocês vão fazer a reidentificação dele para assegurar que aquele paciente que entrou realmente é a pessoa que você chamou ou que a senha sinalizou, ok? Se vocês vão até a recepção e chamar o paciente pelo nome, pessoal, é nome e sobrenome. E não é um nome, um sobrenome, ou Maria Aparecida, não. É Maria Aparecida, fulano de tal. Por quê, pessoal? A gente tem que pensar que os clientes, às vezes, eles estão desatentos. A gente tem uma população idosa bastante importante no laboratório. Às vezes, no nosso laboratório, a gente tem até mais pacientes idosos do que pacientes jovens, né, em geral. E são pessoas, gente, que às vezes já tem um certo problema de audição, problemas de entendimento, né? Às vezes está com acompanhante, mas o acompanhante às vezes está no celular, né? Então, gente, pessoal, o paciente ele não tem obrigação de saber que você chamou ele. Quem tem a obrigação de identificar e de chamar o paciente correto, né, para entrar na sala de coleta, são vocês. Então, chamar nome e sobrenome. O paciente sentou na cadeira de coleta, gente, vocês vão fazer a reidentificação dele, tá? Então, pegar o documento, verificar se ele é ele mesmo, confirmar o nome dele. Como que a gente confirma o nome do cliente, pessoal? Não é fulano, o senhor é fulano de tal? Não. Como é o nome do senhor? Ele vai falar o nome e você vai conferir no documento dele. Ok, gente? Isso é muito importante, tá? A questão da identificação do estudo. Antes disso, desculpa, vamos falar da questão da conferência da requisição com o pedido médico, tá? Gente, é bastante aconselhável, e na verdade eu diria que até obrigatório a gente fazer uma reconferência, uma segunda conferência do pedido médico com a requisição que foi gerada na recepção. Por quê? Por aquela questão que eu falei com vocês, né? Às vezes a recepção tá cheia, às vezes tem bastante gente para atender, as meninas às vezes estão assoberbadas, é telefone tocando. Às vezes, pessoal, elas não conseguem entender a letra do médico, né? E eventualmente acaba cadastrando um exame pelo outro. Então, é muito importante que o pessoal da coleta, e que até tem um conhecimento melhor, né, sobre os exames em si, faça essa reconferência, tá? Então, pegar o pedido médico, conferir com os exames que foram cadastrados, porque, gente, não tem coisa mais chata, né, do que o cliente ir no seu laboratório, ele fazer os exames, ele chega no médico, o médico fala assim, mas cadê tal exame que eu pedi? Então, pessoal, é o que eu falei para vocês. O cliente, ele só tem a percepção de qualidade em que momentos? Atendimento, coleta, salinha de café, laudo, ok? Então, pessoal, a partir do momento que o médico fala para ele, mas cadê o exame que eu pedi? O que o cliente começa a pensar? Nossa, mas que bagunça que é esse laboratório. Porque se eu levei o pedido, como assim meu exame não foi feito? Tá? Então, gente, isso é muito importante. Então, fazer essa segunda conferência. E aí, algumas questões importantes ainda em relação à coleta. Como eu disse para vocês, gente, o indivíduo, ele é leigo, tá? E a obrigação de informar qual é o procedimento que você vai fazer para o cliente e você demonstrar que esse procedimento está sendo feito de maneira correta é sua, tá? O cliente, ele não tem obrigatoriedade de entender absolutamente nada do que você está fazendo. O que isso quer dizer? Que você tem que, de maneira clara e o máximo possível, procurar mostrar para o cliente que a identificação dos tubos dele está de maneira correta, que ele foi identificado de maneira correta e que o material que você utiliza é descartável. Rose, mas hoje em dia quem que não usa material descartável? Eu acredito que ninguém não usa material descartável, né, gente? Todo mundo hoje usa material descartável. Mas vocês querem ver uma situação que eu já vi acontecer, e não foi nem uma nem duas vezes? Por exemplo, a pessoa tá lá na coleta, tá corrido, coleta de seringa, vamos falar, que é mais, né, mais fácil. Aí ela pega e prepara a seringa, né, acopla lá a agulha na seringa e deixa lá em cima da bancada, fora do invólucro. O paciente chega, pessoal, e vai olhar aquela seringa ali, aberta, que não foi aberta na frente dele. Ele vai saber, gente, se é nova, se é descartável, se não é descartável? Vocês deixariam alguém fazer uma coleta de vocês numa seringa que tá ali parada em cima da bancada? Eu não deixaria. Então, pessoal, não existe isso, entendeu? De adiantar o serviço, eu tô com pressa, não. O momento com o paciente, ele é único, tanto na recepção quanto na coleta. Mas vai atrasar. Então, você tem que ter mais gente para trabalhar no seu laboratório.
Por quê, pessoal? Porque o momento que a recepcionista está orientando e fazendo a requisição e o momento da coleta são momentos únicos e tem que ser um tempo de qualidade com o seu paciente. Você não pode simplesmente, sabe, fazer igual manufatura de camiseta, um atrás do outro. Não é assim que funciona. Tá? Cada paciente tem as suas características, cada paciente são exames às vezes diferentes, cada paciente tem uma orientação, cada exame precisa de uma orientação e de situações diferentes, então você não pode simplesmente, né, ir atropelando tudo e fazendo tudo correndo. Ah, Rose, mas eu vou ficar meia hora conversando com o paciente, que o paciente quer lá ficar meia hora conversando comigo. Não é isso. De maneira educada, você vai conduzindo o paciente de modo que ele entenda que você tem outros pacientes para atender. Agora, aquele momento, pessoal, vocês têm que dar total assistência para ele. Então, assim, gente, identificar os tubos de coleta na frente do paciente, tá? Para ele verificar que realmente você está fazendo a identificação correta. Abrir todo o material que vai ser utilizado para a coleta dele na frente dele, tá? Isso dá segurança para o paciente, né? Descartar o material que você utilizou na coleta na frente do paciente, tá? Que isso também dá segurança para ele. Então, gente, tudo isso vai fazendo com que o seu cliente ele tenha uma percepção de que o seu laboratório é um laboratório de qualidade, né? Porque ele tem um ambiente legal, ele é bem atendido, né? A menina da recepção realmente faz as orientações, tira as dúvidas dele de maneira adequada, né? Ele entra na coleta, ele vê um processo claro, né? Um processo tranquilo de identificação, ele vê que você está fazendo tudo de maneira correta. Então, gente, é o que eu falei para vocês. A obrigação de mostrar para o cliente que vocês fazem tudo de maneira correta é de vocês. Tá? Não é o cliente que tem que deduzir se você faz ou não, se o seu exame é bom. Não, é a gente que tem que mostrar isso para ele, tá? E uma forma muito importante é essa. A gente tem, pessoal, hoje em dia se faz muito exame toxicológico, né? Por conta de CNH e admissionais, demissionais, né? E assim, eu vejo muito relato de cliente que fala assim... nossa, mas aqui a testemunha e a pessoa que coleta ficam juntos na sala acompanhando, né? Ah, nossa, tem todas essas assinaturas, vocês lacram na frente da gente o exame, né? Gente, isso não é obrigação, isso não é, desculpa, isso não é diferencial, isso é obrigação, né? E a gente sabe que laboratórios não fazem isso, que fazem a coleta, lacram depois, né? O cliente não vê, lacrar o exame do toxicológico, e isso, gente, passa o que para o cliente? Você acha que ele acha que seu laboratório é de qualidade? Não. Né? Além dele ficar inseguro com o resultado do exame dele. Entenderam? Então, gente, essas coisas fazem muita diferença, tá? Muito bem, vamos proceder à coleta. É muito bacana, gente, vocês irem conversando com o cliente e falando para ele o que vocês estão fazendo. Então, olha, eu vou garrotear, vou apertar, né, vai apertar um pouquinho o braço, eu vou estar aqui, né, fazendo a disepsia, ou vou procurar, né, vou estar posicionando aqui a veia. Então, assim, vocês realmente, né, falarem do processo para o cliente, observar, né, óbvio, as reações dele, para ver se ele não está eventualmente passando mal, né, durante a coleta. E aí, pessoal, assim, evitar a gente ficar... A coleta é uma aula ímpar, né? A gente vai ter uma aula só sobre coleta, tá? Mas, evitar de ficar cutucando o paciente, né, pessoal? Então, assim, furar, né, realmente, quando você tiver a certeza de que a veia tá ali, certo? Utilizar um calibre adequado de agulha, né? Ou um aparato de coleta adequado. Então, a veia é mais fina, vai usar um scalpel, vai usar uma agulha mais fininha. Então, todo esse cuidado, tá? Muito bem. Coletou os tubos, não esqueceu de homogeneizar, fez tudo bonitinho. A hora que você fizer a retirada da agulha, pessoal, fazer uma compressão bem feita. Outra coisa que é extremamente desagradável e que, assim, o paciente, assim, fala mal do laboratório, são duas coisas, gente. Hematoma, depois que ele fez a coleta, e ele sair com o braço pingando sangue porque não foi feita uma boa compressão. E a gente sabe que isso acontece. Então, gente, é o que eu falei, não adianta ter pressa na coleta. Então, assim, tirou a agulha, pessoal, faz uma compressão, tá? Vigorosa, né? Retira o algodãozinho, coloca o curativo, verifica se não está sangrando, porque às vezes você coloca o curativo, volta a sangrar. Voltou a sangrar, gente, tira o curativo, faz compressão novamente com algodão, né, com álcool 70. Então, assim, tenham esse cuidado. Oriente o paciente, que ele não, né, que ele evite de pegar peso com aquele braço que ele fez a coleta, né, meia hora, 30 minutos, uma hora após a coleta, para evitar que venha a surgir sangramentos ou hematomas no local. Avisa
o cliente, gente, às vezes uma veia mais difícil, uma coleta mais difícil, ou às vezes são muitos tubos para coletar, a gente sabe que às vezes pode formar algum hematomazinho, avisa o cliente, fala, olha, né, a coleta foi um pouco mais difícil, né, a gente teve que eventualmente usar até uma agulha mais fina, então, né, se o senhor surgiu algum hematoma, o senhor não estranhe, entendeu, gente? Então, assim, né, tenham esse cuidado realmente com o pós-coleta, ok? Muito bem. Bom, o paciente fez o coletinha dele, ele vai para o desjejum, né, gente? O desjejum, ele é importante porque, em geral, né, os pacientes, os clientes, eles estão em jejum para fazer a coleta, eventualmente jejum de 12 horas, né, gente? E aí a gente tem aqueles pacientes que eventualmente fazem 13 horas, 14 horas de jejum, né? Então, realmente é necessário que a gente ofereça para o nosso cliente um desjejum, né? Um cafezinho e tal. Não precisa ser um café de hotel, gente. Se puder ser ok, melhor ainda, né? Se vocês conseguirem, ótimo. Mas o que é importante, pessoal? Da questão da sala, né? Do café. Vocês tenham cuidado, gente, principalmente com a limpeza, tá? Eu acho que são 2 pontos principais. A questão de vocês lembrarem de oferecer sempre suco, café, chá, o que é que seja que vocês vão oferecer, sempre sem açúcar, tá, pessoal? Porque a gente tem uma população diabética grande que faz exames com frequência no laboratório, né? Isso ser identificado, tá, gente, que está sem açúcar, e aí vocês oferecerem açúcar e adoçante, né, para a pessoa fazer a escolha, né, que for melhor adequado para ela, isso é importante. E a questão da limpeza, tá, pessoal? Então, assim, tem laboratórios que já tem até uma copeira, né, que serve o café e tal. Isso, nossa, seria o ideal e é muito bacana, né? O laboratório ganha pontos com o cliente, né, quando faz isso. Mas a gente sabe que os laboratórios pequenos, eventualmente até de médio porte, não tem condição, né, de eventualmente ter uma pessoa para ficar ali, né, dando essa assistência para o cliente na hora do café. Então, o que é o ideal, gente? Você ter uma pessoa responsável que ela vai eventualmente, né, de tempos em tempos entrar nessa sala de café e verificar como que tá o ambiente. Por quê, gente? Porque eventualmente, né, suja a bancada, derruba alguma coisa, criança vai no laboratório, derruba coisa no chão. Então, gente, você ter realmente uma pessoa que esteja de olho e vá fazendo essa limpeza ao longo, né, da manhã, né, que é o nosso fluxo maior de clientes, tá? Porque senão, o que acontece, pessoal? Você começa sua coleta no laboratório lá às 6h30, 7 horas da manhã, né? E aí quando é 9h30, 10 horas, onde esse fluxo já diminuiu bastante, você entra na sala de café, tá uma casa dos horrores, né? Tá tudo sujo, tem coisa respingada para todo lado, tem alimento, né, no chão, na bancada, né, lá da mesa de café. Então, assim, pessoal, isso é importante, né? Porque também é extremamente desagradável você entrar numa sala de café que tá toda suja para você tomar café, né? Então, assim, não precisa necessariamente ter uma pessoa que fique só lá, mas você realmente ter esse cuidado, né, de ter alguém supervisionando, né, e outra, né, fazer, lógico, a reposição dos itens, né, também a pessoa não chega lá, né, não tem café, não tem isso, não tem aquilo, que também é extremamente desagradável. Então, eu acho que isso é importante, eu acho que também vocês vão conseguir agradar o cliente de vocês dessa maneira. Então é isso, pessoal. Hoje, na verdade, espero que vocês tenham gostado. A nossa conversa foi realmente, né, sobre a questão pré-analítica, né, de atendimento e pré-analítico. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, né, que tenha, né, acrescentado alguma coisa para vocês. E segue a gente, né, lá no Instagram, no nosso canal no YouTube. E, pessoal, quem tiver dúvidas, pode mandar mensagem lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, ok? Então, quem quiser entrar em contato, quem quiser mandar mensagem, a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês, ok? Segue a gente, fica ligado aqui no canal. Semana que vem a gente tem outra aula aí pra vocês, tá bem? Obrigada!